Bomba no mercado da bola do Palmeiras, novidades sobre Abel e Leila e uma situação absurda sobre um lateral direito do Palmeiras. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Família Palmeiras 90 mais. O Palmeiras projeta uma arrecadação de 1,2 bilhões de reais em 2026 como receitas gerais, tá? Aí é tudo que o Palmeiras conseguir faturar, desde venda de uniformes até, por exemplo, venda de jogadores. E esse é o primeiro tópico do vídeo de hoje, porque o Verdão determinou que para 2026 deverá arrecadar 387 milhões de reais. E para isso acontecer com venda de atletas, a gente vai ter que vender pelo menos no mínimo 4 jogadores. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa reformulação imprescindível para o Palmeiras poder voltar ao topo do Brasil. Olha que situação complicada. A ESPN da Argentina veio a público e fez uma matéria dizendo que o atacante Flaco Lopes tem um péssimo relacionamento com o Abel Ferreira, tá? Informação da ESPN. E esse péssimo relacionamento se deu em virtude de cobranças excessivas do treinador e da comissão com relação à performance do atleta. Isso, na minha opinião, não faz muito sentido com tudo que a gente vê do Flaco Lopes, né? Ele parece ser um jogador muito tranquilo, cabeça no lugar, né? E realmente ele fez uma excelente temporada. Esses últimos 10 jogos aí, realmente ele não tá no auge. Aliás, depois da convocação para a seleção argentina, né? Ele realmente ele deu uma baixada ali no padrão, mas de qualquer forma, a temporada, quando a gente analisa, a temporada dele foi muito boa. E por conta desse mal entendido entre Abel e Flaco, segundo a ESPN da Argentina, o Palmeiras estaria disposto a negociá-lo, tá? Gente, vamos lá. Essa é a matéria, tá? É o que a ESPN falou, mas pensa comigo, vocês que são aqui inscritos do canal, que já estão aqui com a gente há um bom tempo, já entendem de negociação, porque a gente fala muito disso no canal, né? Pensa no seguinte cenário: você tem um ativo, seja ele qual for, um relógio, um carro, um apartamento, qualquer coisa, e você vai vender isso. Você viria a público falar que o relógio não presta e que você quer vender logo ou qualquer coisa do tipo? Não faz sentido, né? Toda vez que eu vejo esse tipo de matéria, eu fico com o pé atrás. É que a ESPN é uma empresa séria, né? Então a gente já, poxa, leva isso, essas credenciais, como um fator ali que, né, realmente pode ser verdade. Mas faria sentido para você esse tipo de movimento? Segundo eles, o Palmeiras toparia vender o atleta e é engraçado, né? ESPN da Argentina e os clubes argentinos estão desesperados atrás dos jogadores no Brasil. Pode ver aí o River Plate e o Boca Juniors, por exemplo, que estão fazendo movimentos até um pouco agressivos no mercado para tirar os jogadores do Brasil. Me diz na sua opinião aí nos comentários, faz sentido Palmeiras vender o Flaco Lopes agora? Enfim, para mim o Flaco tem que permanecer no Palmeiras. Para mim não tem nada de treta entre eles e os caras estão querendo caçar assunto para poder desvalorizar o jogador. Minha opinião, tá bom? Prosseguindo aqui no nosso giro de notícias, hoje o jornalista André Hernan veio a público, tá? Dizer que a situação do Gabriel Jesus ela vai se definir em janeiro. O Gabriel Jesus foi relacionado para a partida do Arsenal agora no final de semana, né? Na última partida ele não entrou em campo, mas a expectativa é que ele ganhe minutos em campo neste final de semana e aí o Arsenal vai ter uma noção de como ele tá. Só para você ter noção, na Inglaterra ele disputa a posição com o Gyökeres, que é o centroavante titular, né? E com o Madueke, que é o ponta direita barra segundo atacante deles lá, né? É, jogador técnico, muito habilidoso. E, de maneira geral, o André Hernan falou que o Gabriel Jesus, se definir vir para o Brasil, será para o Palmeiras e será em janeiro, porque ele não quer deixar esperar a Copa do Mundo, ele não quer deixar chegar a Copa do Mundo, porque ele precisa garantir a vaguinha dele lá e ele entende que o Palmeiras é um bom cenário para isso, uma boa vitrine. Me diz também a sua opinião nos comentários, porque recentemente a gente veio com uma informação do setorista Diego Firmino, né, que afirmou isso, que o Palmeiras iria contratar o Gabriel Jesus por empréstimo até junho, empréstimo esse com opção de compra. E agora vem o André Hernan com uma matéria parecida, então, cara, de fato, as negociações pelo Gabriel Jesus estão caminhando, vamos ver como é que isso vai finalizar. Tá? Para mim, o Palmeiras precisa parar com essa ideia de ficar querendo contratar jogador como Nino, Vitão, são bons jogadores, tá? Não tô falando mal deles não, mas é porque o Palmeiras precisa de jogador que chega e resolve, jogador que não tem medo. Assim como, por exemplo, o Douglas Luiz, que está sendo especulado no mercado da bola do Palmeiras.
Douglas Luiz hoje no Nottingham Forest é aquele camisa 5/8, né. Então a gente já trouxe aqui algumas opções que foram especuladas: Marcel Ruiz, Gerson, Douglas Luiz agora e o Wendel do Zenit, né. Até agora o Palmeiras não fez nenhum movimento oficial e isso me incomoda demais, gente, mas me incomoda demais, porque tá na hora do Palmeiras se posicionar logo e trazer esses jogadores de peso, sabe, jogador de nome que vai chegar e vai resolver. A gente vai mesclar a juventude da nossa base e dos jogadores jovens que estão no profissional, com a maturidade e a capacidade de disputar partida a partida dos jogadores mais carimbados, né. Olha que complicado, a gente está falando de juventude e eu preparei aqui uma informação especial sobre o Gilberto, tá. Gente, não sei se vocês acompanham a base do Palmeiras, eu acompanho rotineiramente e eu afirmo para vocês, embora não tenha, muito desempenho defensivo, o Gilberto ofensivamente é um jogador diferenciado, jogador que quebra a linha, jogador que bate na bola como poucos hoje em dia, né, muito técnico. Quando eu falo que é muito técnico, é muito mesmo, a ponto de poder jogar de meia. E o Palmeiras é uma decisão absurda, tá. O Palmeiras ainda não definiu se o Gilberto vai chegar na próxima temporada para jogar entre os profissionais ou se ele vai disputar a copinha e depois o Palmeiras vai emprestar o jogador. Cara, o Palmeiras não tem um lateral direito decente. E aí, veja, entenda a crítica que eu tô fazendo, não é ao ser humano, tá? Mas para mim o Giai não tem condição de vestir com a camisa do Palmeiras e pode até ser negociado, inclusive, né? Em breve. O Kelvin ainda não mostrou a que veio, também não tem feito boas partidas. Por que não experimenta o garoto, gente? Eu não tô conseguindo entender isso. A gente, por coincidência, falou do Gilberto essa semana. Segunda ou terça-feira teve vídeo falando dele. E aí agora essa notícia que vem aí da jornalista Gabriele Sena, a setorista, não faz sentido pra mim. Deixa o moleque jogar a copinha ou então já promove logo pro profissional pra ele jogar o Paulistão, velho. Não temos que perder tempo com isso, entendeu? Vai gastar sei lá quantos milhões num lateral, sendo que a saída tá aqui na base. Eu não consigo compreender. Ou pior, né? Se não emprestar o jogador, já pensou vai vender a preço de banana? Olha o Naves. O Naves está em Portugal, se você não sabe, e ele foi eleito, mais uma vez, zagueiro da rodada na Liga Portuguesa. Eu dou mais 1 ou 2 anos para o Naves estar sendo vendido para o Porto ou para o Benfica, né? Não cabia aqui? Ele joga menos que o Mikael? Sei lá, gente, na minha opinião, o Naves, por exemplo, seria titular desse time do Palmeiras no lugar do Murilo, que não tá passando por uma boa fase, né? Embora eu goste bastante do Murilo. Outra informação importante que pintou hoje aí nos bastidores do Palmeiras, informação do jornalista do UOL, Flávio Latifi. Abel adia a assinatura de renovação no Palmeiras porque ele precisa digerir a derrota antes de tomar posição. Me diz nos comentários qual é a sua opinião, porque para mim, o Abel sempre deixou um discurso muito claro: 24 horas para comemorar um título ou para sofrer o luto de uma derrota, né? E as 24 horas já passaram. Então, assim, será que o Abel tá sentindo a pressão de boa parte da torcida, né? Porque muita gente não quer que o Abel permaneça no Palmeiras. Existe uma grande parcela da torcida que quer, que conta com a permanência do Abel para a próxima temporada, né? E eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que ele tá esperando o Brasileirão acabar? E se o Palmeiras ganhar o título do Brasileirão, as chances são mínimas, mas existem matematicamente, né? Mas pequenininhas, né? Ele fica, e se o Palmeiras não ganhar o Brasileirão, aí ele vai dar, vamos dizer assim, adeus ao clube? Vamos lá. Eu preparei aqui uma lista com 3 nomes que eu tenho certeza que encaixariam no comando técnico do Palmeiras. Entretanto, eu tenho ressalvas, tá? O treinador ainda é o Abel Ferreira e a gente tem que apoiar o Palmeiras enquanto ele for o treinador. Depois que ele tomar a decisão, a gente vai poder ser mais veemente ali com relação à opinião. Mas vamos lá, senhor Arthur Jorge, português, treinou o Botafogo, treinou Al Nassr, resultadista, né? Fez o time do Botafogo jogar bola, muito interessante, mas tem um ponto negativo. Na primeira oportunidade que ele teve, depois de ganhar Brasileirão e Libertadores com o Botafogo, ele meteu o pé do Botafogo sem nem dar chance para o John Textor negociar a permanência dele. É disso que a gente precisa? Porque vamos lá, o Abel Ferreira, guardadas as devidas proporções, ele trouxe muitos títulos para o Palmeiras e ele entrou na história do Verdão. Existe aquela questão do ciclo, talvez, o ciclo dele esteja encerrando no Palmeiras. Eu gosto muito do Abel. Nessa temporada em especial, 2025, ele não foi bem.
tá teimoso, etc, tal, discordo de muita coisa, claro, com máxima humildade, mas cara, falar que o Abel Ferreira não foi um bom treinador para o Palmeiras é absurdo, né, na minha humilde opinião. Ele ganhou tudo que podia ganhar. Então assim, né, vamos lá. Agora o Arthur Jorge já é um treinador que, pelo que eu entendo, se ele fizer uma boa temporada num clube como o Palmeiras, ele vai receber a possibilidade de sair do Brasil e eu acho que ele não vai pensar 2 vezes, né. Então assim, faz sentido? Não sei. Segundo nome que está sendo muito falado é o do André Cebola. Cebola, ele já faz parte, ele já integra a comissão técnica do Palmeiras e no momento ali que a gente manda o Luxemburgo, né, embora, antes de contratar o Abel, ele ficou à frente do Palmeiras e o Palmeiras ganhou acho que todos os jogos, né, enquanto ele estava na liderança ali da comissão técnica. É um nome que está sendo falado também, caso o Abel Ferreira saia, ele é a primeira opção para pelo menos interinamente comandar o Palmeiras por alguns meses. E o terceiro nome que a gente preparou aqui é o do técnico Vojvoda, que hoje está no Santos. Você pode ter suas críticas com relação à forma que o Santos joga, né? Mas o Vojvoda está tirando o Santos da zona do rebaixamento. Ponto. É um cara de grupo, é um cara que já conhece o futebol brasileiro e é um cara que provavelmente pode ser contratado juntamente ao Santos. É claro que ele assumiu agora, mas diversas vezes no futebol brasileiro a gente vê o técnico cair ou trocar de time em 6 meses, né? Um ano no máximo ali de permanência. Isso é natural, tá bom? Agora no segundo bloco, gente, eu preciso chamar a atenção de vocês aqui para uma situação que me deixou de cabelo em pé, tá? Eric Pulgar deu uma entrevista hoje e o que ele falou, velho, na boa, é absurdo. Presta atenção. Na entrevista, o Pulgar disse que quando ele viu a canela do Bruno Fux, depois dessa entrada aqui, ó, essa entrada maldosa que ele deu na final da Libertadores, quando ele viu a canela do Bruno Fux, ele ficou com muito medo de ser expulso. Ele admitiu que ele chegou com muita intensidade no Bruno Fux. Só que o senhor Dario Herrera, o árbitro da partida, ontem deu uma entrevista falando que ele não deu o cartão vermelho para o Pulgar porque ele não viu intensidade. Ou seja, eu sei, o Palmeiras não jogou bola, tá? O Palmeiras não jogou bola contra o Flamengo, não mereceu vencer na bola. Agora, esse camaradinho aqui atrapalhou demais, porque era para o Eric Pulgar ter sido expulso, isso é óbvio, é notório, todo mundo percebeu. Quando ele vem a público e fala que de maneira assim, aberta, sabe, transparente, para olhando para a câmera, ele fala que não viu intensidade na entrada do Pulgar, mesmo com o próprio jogador admitindo isso, fica esquisito, né? Eu acho que os árbitros, eles precisam, de maneira geral, ser profissionalizados. E não é só no Brasil, não, é na América do Sul inteira. Não é possível que, com uma entrada criminosa daquela, o Eric Pulgar não tenha tomado o cartão vermelho, tá? Tudo que a gente está vivendo essa semana podia ter sido diferente se ele tivesse aptado direito, chamado VAR. Ele só precisava ter feito isso. Beleza, você não viu o lance? Não tem problema. Acontece, é um ser humano. Chama o VAR. Vê, ouve o que o cara tem a falar, olha a imagem. É o que o regulamento diz. Pois é, temos que seguir, né? Vamos lá. Terceiro bloco aqui, vamos separar assim? Olha que situação complicada. A gente já veio aqui falar que a Leila Pereira estava sondando ali, vendo se caberia uma mudança no Estatuto do Verdão para um terceiro mandato, né? Desde 2019, o Palmeiras não termina um ano sem título. E mesmo com alto investimento na temporada e o resultado frustrante, o planejamento para 2026 é o foco do Verdão. E dentre todos esses assuntos que mensuram o nosso planejamento para 2026, um dos principais que está sendo falado agora é um terceiro mandato da Leila na presidência do Palmeiras. A própria mandatária já revelou que tem interesse sim, caso o estatuto mude, né? E agora, de acordo com o All Sport, a disposição atual dos conselheiros do Palmeiras, ou seja, os conselheiros, né, são maior parte de oposição, então isso joga a favor da presidente. A situação, ou seja, quem está no poder, tem maioria na bancada e deve contribuir para que tal mudança aconteça. Ou seja, há uma possibilidade sim de que a Leila se candidate com a mudança estatutária para o seu terceiro mandato
Me diz nos comentários o que você acha dessa situação. Eu acho esquisito. Sendo bem honesto com vocês, tá? Porque assim, embora a Leila Pereira tenha sido uma excelente presidente do ponto de vista de dar a cara a tapa, ter, sabe, vestido a camisa do Palmeiras mesmo, eu acredito que o poder ele deve ser passado. Você não pode pegar e ficar renovando-se no poder e tal, tal, por muito tempo. Por que não testar uma nova possibilidade, né? Minha opinião, deixa nos comentários a sua. Porque agora a gente precisa falar da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que vai acontecer nessa quarta-feira, às 9h30 na Arena MRV. O Palmeiras deve vir escalado com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. E aí nós vamos fazer uma rápida inserção aqui. Kelvin, Murilo e Piquerez, três dos nossos quatro jogadores de zaga, estão devendo muito futebol. A gente precisa readaptar o time, é bem verdade, mas precisamos que esses jogadores voltem a jogar. O Piquerez não tá jogando bola já tem pelo menos 6 meses. A gente precisa disso. Eu não sei se é a posição que ele tá atuando, um pouco mais recuado, né, que tá atrapalhando o futebol dele, mas cara, Piquerez não é mais o mesmo, e isso tá atrapalhando demais o Palmeiras. Com relação ao Kelvin, eu acho que ele precisa chegar no Palmeiras, porque até agora a gente não viu o Kelvin que a gente queria ver. É um jogador que pode assumir seleção brasileira, protagonismo no Palmeiras. Ele precisa começar a jogar bola, tá? É um fato. E o Murilo também não passa por uma temporada muito alegre, né? Muito solidária, vamos dizer assim. No meio-campo a gente vai ter Bruno Fux e Andréas. E aí, para mim, dois jogadores extremamente lúcidos nesse meio-campo do Palmeiras, né? Mais à frente, Alan e provavelmente Ramon Sosa. Alan assumiu o protagonismo do Verdão e é o principal jogador do Palmeiras agora, o mais criativo, pelo menos, né? E Ramon Sosa custou 80 milhões de reais e ainda não demonstrou também tudo aquilo que a gente precisa ver dele. Já dá para saber que é um bom jogador, rápido, técnico, mas agora ele precisa de fato assumir protagonismo. O Palmeiras precisa dele, ponto. Torcemos para que o jogador se recupere. Na frente, Flaco Lopes e Vitor Roque, e eu sei, é muito difícil, é quase impossível que o Palmeiras consiga conquistar o título brasileiro esse ano, tá? Eu tenho essa noção. Mas eu sou muito iludido com o Palmeiras, e aí assim, eu abro aspas aqui, eu tô falando em meu nome, tá? Eu, Henrique, sou muito iludido com esse time do Palmeiras. Por quê? Porque eu acredito que o Palmeiras ainda pode ser campeão. Eu sei, é loucura, a chance é mínima, mas assim, o Flamengo ele tá vindo de uma comemoração de título, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os jogadores beberam, dormiram mal, não treinaram direito, blá blá blá. Por conta disso, eles vão enfrentar o Ceará. Eu sei que o Ceará também tá brigando para não cair, mas é justamente esse o ponto. De repente o Ceará consegue tirar pontos do Flamengo. De repente o Ceará ganha de 1-0. Você já parou pra pensar? Se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras entregar o jogo pro Atlético Mineiro, velho, aí realmente, enfim, não vamos nem pensar nisso, né? Mas se o Palmeiras conseguir ganhar do Atlético Mineiro e o Ceará fizer 1-0 no Flamengo, o título está ainda em aberto, matematicamente. Eu sei, torno a dizer aqui, a chance é mínima, mas a gente tem que ter fé. Então é isso, meu amigo, minha amiga palmeirense. Vídeo um pouquinho mais cedo hoje aí para a gente poder aproveitar esse pré-jogo, tá bom? Agradeço de coração por todo o carinho de vocês. Um forte abraço e avante palestra.